Você, Kriegner, queria também sua reflexão sobre esse apoio da China ao Brasil contra as tarifas anunciadas por Donald Trump. Quais podem ser as consequências desse movimento quando a China prega a equidade? É interessante, né, Canhato, a gente perceber esse discurso vindo da China é até de se duvidar. Aliás, acho que é até um pouco mais preocupante quando a gente percebe o discurso do próprio presidente brasileiro. Hoje, na verdade, no comício desse final de semana, o presidente Lula afirmou que os metais raros, né, os metais raros que o Brasil possui, que o presidente Donald Trump havia demonstrado interesse, que o próprio presidente Lula disse, olha, se é raro, é importante, eu vou pegar para mim, eu não vou ficar vendendo, né? E em primeiro lugar que essa fala, eu vou pegar para mim, vindo de alguém que tem o histórico do presidente Lula, é uma fala bastante preocupante. Mas, em segundo lugar, que também a gente vê uma predisposição a sempre ter essa inimizade com os Estados Unidos, ao invés de desenvolver isso, como o Dávila falou, nesse contexto, né, multipolarizado. Até porque a China hoje é uma das maiores importadoras de minério, aqui do Brasil. De toda a exportação de minérios brasileiros, mais de 70% vai para a economia chinesa. Ou seja, se a China demonstrasse interesse nesses minérios, a reação do presidente Lula teria sido a mesma? Essa é a pergunta que eu faço, né? Então, não existe uma predisposição, na verdade, existe uma predisposição muito maior do presidente Lula em sentar com a China, e isso é muito preocupante, do porquê que é tão interessante para o Lula sentar com a China, por que é tão interessante para o Lula abrir mão de uma relação comercial saudável, histórica com os Estados Unidos e se aliar de uma forma tão radical com os chineses, porque a gente já pode fazer a conta, como foi colocado aqui, de que é isso que vai acontecer. Uma vez que as portas americanas ficarem mais caras ou se fecharem completamente para o Brasil, é para lá que nós vamos. Infelizmente, é para lá que o Brasil vai. Se a gente pega o mapa de parceiros comerciais, né, da América Latina dos anos 2000, de relacionamento, né, de principais parceiros comerciais dos anos 2000 e atualmente, e a gente compara, antigamente a América Latina como um todo tinha como principal parceiro comercial os Estados Unidos. Hoje já é a China. Ou seja, a China cresce onde os Estados Unidos abre espaço, onde existe esse vácuo é deixado ali. Então nós temos uma situação bastante complicada. É uma mega disposição do presidente Lula em abrir espaço para a China. E a pergunta é, por quê? O que é que está por detrás de tamanha disposição? Além dos vínculos ideológicos, nós temos que trazer essa discussão também para o dinheiro, para a parte racional da coisa. E aí eu termino só falando, Canhato, que eu não acredito que a gente consegue justificar muito toda essa mobilização por parte do governo americano e do presidente Trump com base na questão envolvendo Jair Bolsonaro. É claro que isso é um dos pilares, é um dos fatores, isso estava na carta do presidente Trump, mas se não houvesse uma predisposição do governo Trump em já tarifar o Brasil, em rever o relacionamento com o Brasil, esse fator não assumiria uma preponderância tão grande. Então esse discurso, ele tem sido utilizado, claro, mas me parece que é mais uma exploração do que realmente está acontecendo. Trump, apesar de ser muito fiel aos seus princípios, é também alguém pragmático que o Brasil deixou de ser faz muito tempo, né? Pois é, trouxemos inclusive muitas discussões, viu, Kriegner, sobre esse aspecto e vários apontamentos que indicam que possivelmente Trump se utilizou, né, desse episódio para também facilitar a sua decisão em relação à tarifa, né? Porque se fosse apenas isso, talvez ele tivesse sido muito mais expresso naquela carta e não teria mencionado os outros elementos.